Começando mais uma vez, estamos mais num episódio no Diabetes em Pauta. É um assunto extremamente interessante que nós estamos envolvidos há muitos anos. E 18 milhões nesse país como o Brasil, diabéticos que precisam de uma atenção especial. Não só no Brasil, mas é uma epidemia mundial que cresce cada vez mais num número exponencial. Nos sentimos muito confortável em falar sobre esse assunto, porque há mais de 16 anos trabalhamos com cirurgia do diabetes. Vocês sabem disso. É o nosso dia a dia e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma convidada, uma amiga minha, que trabalha há muitos anos comigo, uma super nutricionista, vocês vão saber por que é super nutricionista, que é a Magda. Tudo bem, Magda? Tudo bem, doutor Alcides. Na verdade, isso mesmo. Já somos, né, depois de... Quantos anos? Muitos anos, né? 23 anos. 23 anos. Desde 2000, Isso, 23 anos, a Magda está com a gente. Junto. E eu estou há 27 anos na cirurgia bariátrica, depois veio a cirurgia do diabetes e a Magda está com a gente. Uma peça fundamental dentro de todo esse processo de preparo, de avaliação, de pós-operatório no doente diabético. A Magda formou-se na Federal, Magda? Isso mesmo, na Federal, Tá. em 99. Certo. Aí fiz uma pós, né, em nutrição clínica. Uhum. Aí fiz o mestrado em tecnologia em saúde. Depois uma pós em fitoterapia. Aí o doutorado em clínica cirúrgica, né, sempre mais voltado ali para a área Claro. de cirurgia bariátrica, obesidade. Uhum. E agora o pós-doc lá na Faculdade de Medicina da USP, voltado também, né, para obesidade, mas aí mais com foco em idosos, né, com e sem sarcopenia. Mas todos os temas sempre relacionados: obesidade, cirurgia bariátrica e agora, né, o diabetes também. Então, isso que eu digo que porque a Magda é talvez uma das poucas nutricionistas no país que tem pós-doc, está terminando o pós-doc lá em São Paulo, nessa área importante, fundamental, que é a parte comportamental no doente com obesidade e diabetes. A Magda também é professora da universidade. Isso mesmo, dou aula na PUC. Desde 2002 estou lá na PUC também, né? A gente tem ali o ambulatório de cirurgia bariátrica, tratamento da obesidade e nutrição esportiva. E fico com os alunos também no Hospital Cajuru. Então, bem voltado para a área clínica e, na verdade, as atividades meio que se complementam, né? Porque é sempre o mesmo foco de paciente. A Magda é uma pesquisadora, uma pessoa que está não só na clínica privada, mas no hospital e no sistema universitário. Então, ela trabalha intensamente nessas três, circula muito bem nisso. A Magda sempre está presente nos grandes congressos nacionais, já tem um livro escrito, um manual escrito, então publica muito. É uma pessoa muito envolvida nessa área da obesidade, nessa área do diabetes, né? Como nós já falamos para vocês sobre a cirurgia de diabetes, que ela é uma realidade, é uma cirurgia que ela derivou da cirurgia bariátrica, ela é parecida, mas não é igual, né? E diante desse preparo, o foco de trazer a Magda hoje para vocês é para ela nos explicar para vocês, nossos ouvintes, como é que funciona essa parte nutricional. Dentro da cirurgia bariátrica é um padrão, da cirurgia de diabetes é outra, né, Magda? É mais ou menos assim que funciona? Na verdade, até costumo brincar, às vezes, com os meus alunos lá na PUC, para ficar mais fácil de entender, porque quando a gente fala... Porque todo mundo acha que é exatamente a mesma coisa, mas assim, a cirurgia bariátrica, ela é também uma cirurgia metabólica, mas com foco maior na perda de peso e, claro, né, por mexer no intestino, por estimular o pâncreas, também vai controlar a diabetes e hipertensão. Quando a gente fala da cirurgia do diabetes ou da metabólica, o foco é no tratamento do diabetes. E aí até o doutor Alcides pode falar melhor do que eu, né? Porque aí tem mais de uma técnica e não necessariamente esse paciente vai ter uma perda de peso tão grande, né? Mais fácil o monitoramento, tanto do peso como da parte nutricional, da suplementação de vitaminas. Precisa, claro, como todo paciente, acompanhamento, principalmente no primeiro ano de cirurgia, mas não é uma técnica tão, vamos usar um agressivo entre aspas, né? Um agressivo, estou dizendo, da parte nutricional. Ela não tem tanta necessidade de controle nutricional se for um paciente que está disposto a se alimentar bem, né? Mudar o estilo de vida. Então, é uma técnica que está vindo... Isso, ela tem essas particularidades, como você contou, Magda, onde nós temos aí algumas diferenças entre os procedimentos. Quando você fala na parte nutricional,
A Magda tem mais liberdade no início como quantidade. Então, vamos... No bypass é de 30 a 50 ml, Isso né, mesmo. Magda? No bypass ele vai ficar, né, com estômago de 15, 20, Muito 30 pequeno. ml e o volume máximo, né, conforme a técnica, vai ser 50 ml, mas é 30 a 50. Quando a gente fala ali da cirurgia do diabetes ou metabólico, ele já sai com estômago de 100 ml. Então já dá uma liberdade maior de volume, né? Ele consegue se alimentar melhor e até se a gente for pensar a digestão toda, né, como o estômago tá maior, vai ter, claro, redução da produção de enzimas gástricas, né? Principalmente no período ali de cicatrização, mas a digestão tende a voltar mais rápido do que num bypass, então a adaptação alimentar também é melhor. É claro, né? O que tem que cuidar às vezes com o paciente diabético, isso não quer dizer que ele vai operar e que já vai em seguida poder comer o que quiser ou comer o quanto quiser de açúcar, porque uma coisa que eu sempre costumo dizer para o diabético também, quando ele faz a cirurgia do diabetes ou metabólica, ele vai estimular o pâncreas dele a voltar a funcionar. Isso. Mas ele não está nascendo de novo, não é um pâncreas zero. Isso. Então, ele também não pode abusar muito. A ideia é que ele mantenha um padrão de vida, né, muitas vezes semelhante ao do pré-operatório, com mais facilidade no monitoramento, precisando, né, ou não tomando medicamentos, não tomando insulina, e com uma alimentação, eu brinco que normal, mais saudável, de quem come bem, né? Ele vai poder comer de tudo. Claro. Fruta, verdura, carne, leite e mesmo um doce, mas sem, depois do estômago cicatrizado, né? Mas sem abuso. Hoje o que a gente vê, Magda, no bariátrico e no paciente diabético, é que como o diabético, o paciente metabólico, o foco não é tanto perder peso, nós criamos um tubo gástrico que é o sleeve. Isso. Então ele tem mais liberdade e quantidade. E a maioria desses pacientes que operam diabetes já saem do hospital sem tomar os remédios. Isso mesmo. Já saem sem tomar insulina, sem tomar os diabéticos estáticos orais, sem tomar os remédios orais. Então eles têm, além do estômago ser tubular, eles têm mais liberdade em relação a isso, né, Magda? Isso mesmo. Mas também se mantém os 10 dias de líquido, né, Magda? Os 10 pastoso, depois os 10 sólido. Isso faz parte da cicatrização. A Magda também já participou de cirurgias conosco e existem as emendas, que são as anastomoses, que tem que cicatrizar. Por isso que é importante, né, Magda, respeitar essa dieta. Cada etapa, até para garantir, assim, tanto assim diminuir risco no pós-operatório imediato, né, de enroscar um alimento numa sutura e acabar fazendo uma fístula, uma infecção, como até pensando a longo prazo. Se ele preservar esse estômago, né, o intestino, ele cicatrizar mais rápido, quando ele passar a se alimentar, a digestão, a tolerância alimentar também é melhor. Então, às vezes, essa expectativa, essa tentativa de tentar adiantar, comer alguma coisa que não deve naquele período mais rápido, acaba fazendo com que o paciente passe mal naquele período e ainda traz a cicatrização. Então, acaba, né, aquele alimento que, de repente, seria liberado com 1, 2 meses de cirurgia, acaba tendo prazo postergado em função dessa dificuldade da alimentação. É importante seguir a dieta pós-operatória, né? E assim, Magda, dentro desses pacientes, desse preparo que tem no pré-operatório, o paciente bariátrico, o paciente diabético, você acha que tem alguma diferença esse preparo? O preparo, assim, o pré-operatório, eu não vejo assim muita diferença. Os dois a gente trabalha ali com foco, né, na reeducação alimentar. E claro, se tem alguma deficiência ou risco de deficiência vitamínica, já vai começar a suplementação no pré. O que eu vejo assim, do paciente da cirurgia do diabetes ou da metabólica, como o estômago está maior e mexe menos, né, no intestino, a tolerância à suplementação de vitamina no pós-operatório é muito melhor. Então, diabético. Então, assim, ele precisa de suplementação no primeiro ano, esse paciente, né, o diabético precisa, mas às vezes não precisa de doses tão altas como o bariátrico. Isso é importante, né, Magda? Porque, para vocês que estão ouvindo a gente, a cirurgia bariátrica, a gente não cansa de repetir. Ela é uma situação, a cirurgia do diabetes é outra. Elas são parecidas. Eu falo que elas não são irmãs, são primas. E essa colocação da Magda é importante porque, como você tem uma redução gástrica mais acentuada na bariátrica, Magda, e menor redução gástrica no paciente diabético, então no paciente diabético ele tem uma quantidade de alimentos maior. Não quer dizer que ele tem uma liberdade total. Não, ele tem essa regra
de ter mais a proteína, né, Magda? Mais a verdura, depois as frutas, depois o carboidrato, sendo nessa sequência, torna-se uma evolução mais favorável ao controle da doença metabólica. Quando a gente diz doença metabólica, né, Magda, é a esteatose hepática, a hipertensão arterial, o triglicerídeos e colesterol, é a parte do diabetes em si e também o peso. Agora, quando nós temos o paciente bariátrico, e a técnica clássica é o bypass gástrico, e que é uma grande redução, a restrição alimentar é maior, porque o foco é perda de peso. Também é doença metabólica, mas o foco é perda de peso. Então, talvez o paciente sinta um pouquinho mais, né, Magda? Sim. A bariátrica, se a gente pensar assim literalmente, ela programa o paciente para perder peso, para ter umas dificuldades, se for ver, alimentar no começo. E, de certa forma, a gente até conta com isso, que é essa dificuldade também, que vai fazer com que ele reaprenda a comer. E depois, no momento que ele tiver liberado, vamos dizer assim, ele consiga tomar decisões melhores. Então, no que a gente aposta? Que esse período ali de dificuldade vai fazer com que ele se acostume com o novo padrão alimentar e que mesmo no dia lá, passou 6 meses de cirurgia, eu falo agora, tá bem cicatrizadinho, já pode tomar refrigerante, bebida alcoólica, que aquele paciente não vai querer ficar tomando todo dia, porque ele está feliz com o resultado dele, de perda de peso, ele está vendo um exame de sangue. Ele se acostuma não ter tomado refrigerante. E aí a gente vai trabalhar com moderação. Então, assim, isso até para ambas as cirurgias, né? O objetivo não é restrição total, que ele nunca mais coma um doce, que ele nunca mais tome um refrigerante, ou nunca mais tome bebida alcoólica nem em evento social, mas também não é que, estando bem, volte a consumir todo dia, porque o todo dia, a longo prazo, vai ter uma consequência, né? Ou reganho de peso, ou, infelizmente, a longo prazo, né? Vamos pensar nesse paciente diabético, se ele quer comer doce todo dia em quantidades exageradas, mesmo a cirurgia sendo ótima, a longo prazo ele pode sobrecarregar o pâncreas dele de novo. Então ele tem que... A ideia é aproveitar da cirurgia para ele se acostumar com o equilíbrio alimentar e, ao mesmo tempo, se libertar do excesso de medicamento, que eu acho que é a principal queixa deles, né? Mas assim, o que a gente vê é que como nós temos 4 mecanismos na cirurgia de diabetes. Primeiro, bloqueia o gasto da grelina. Então a gente diminui a fome. O segundo é a exclusão do adenal. O terceiro é o ileal break, que eu trago o ilho para perto. E o quarto, a simpatectomia seletiva, nós terminamos a cirurgia, a gente vê na evolução desses pacientes, Magda, que eles acabam tendo uma saciedade mais precoce. Isso mesmo. Então, como eles se adaptam fácil, né, à alimentação. Essa cirurgia ela é mais hormonal, a gente vê que eles têm uma saciedade precoce. Então, claro que a ideia é sempre, e até no paciente bariátrico que eu opero no diabético, que é a cirurgia do diabetes, a minha conversa é um pouco diferente, acho que a tua também, né, Magda? Que no paciente metabólico, ele tem um sleeve. Então ele consegue comer com mais facilidade, dando preferência para as proteínas. E com isso, ele traz consegue comer uma quantidade maior de proteínas, né? E ele sabe que ele come também e fica satisfeito. Então, isso aí faz uma diferença que quando a gente tem o bariátrico, a gente também estimula. Mas há alguns pacientes que não toleram. Claro, hoje nós não temos mais o anel, não temos mais a banda. Lá atrás, todos vocês ficaram sabendo disso, é que a gente fazia cirurgias bariátricas com o estômago pequeno e ainda colocávamos um anel. Lembra, Magda, disso? Mesmo. Tinha até uma banda gástrica, lembra, Magda? Que pegava o estômago e colocava um anel, estrangulava o estômago com uma bandinha e até regulava. Se apertava, afrouxava. Punha um portalzinho embaixo da pele e eu injetava um líquido e a bandinha fechava. Lembra disso, Magda? Tudo isso caiu em desuso. Por quê? Porque não adianta só ter restrição, né, Magda? Não se perde peso sustentável, né? Tendo vômitos frequentes, tendo muita restrição. Por isso que as cirurgias mais modernas trabalham com restrição, mas com qualidade de vida. Né? A banda gástrica até, acho que comentando, a maior parte das pessoas vão lembrar, né? Porque na época, ao mesmo tempo que ela chegou como se fosse ser um sucesso por poder regular, não ser tão agressiva, o que as pessoas descobriram rapidamente? Primeiro, que elas não tinham intolerância a alimento nenhum. E que se elas pegassem líquidos concentrados, né, tipo leite condensado, milkshake, que elas conseguiam tomar. Ou seja, né, já foi o primeiro passo para
para dar errado a cirurgia. Depois, alguns pacientes mais ousados, vamos dizer assim, ainda tentavam regular a banda, conforme o evento que iam, que era um alto risco, né? Claro. A pessoa tentar fazer isso sozinha e acabar, às vezes, até estrangulando isso. Então, a banda, o tempo dela acabou sendo curto, né? Curto. A banda não vingou muito, teve muito nos Estados Unidos, muito na Europa, na Austrália. Tinha um colega que colocou muita banda na Austrália, né? Aqui no Brasil não pegou muito, mas assim, isso que a Magda está falando era um anel. Você podia apertar o anel ou abrir o anel. Então, não se conhecia ainda os mecanismos de saciedade, não conhecia os mecanismos. Um bottom, né? Pela pele, tem inflando. E aí tinha alguns pacientes que burlava a banda ou com calóricos. Hoje mesmo nas cirurgias bariátricas ou nas cirurgias metabólicas do diabetes, se a pessoa ingere mesmo líquido de alto valor calórico, né, Magda, ela traz uma saciedade. Ela toma, por exemplo, lá uma quantidade de açúcar, de doce, de chocolate, um bombom, parece que ela comeu uma caixa inteira. Né? Se ela comer 2 bombons, parece que comeu 2 caixas. Então há uma saciedade mais precoce. Então, hoje nós temos mecanismos potentes para controle da saciedade. Temos mecanismos potentes para controle da doença metabólica, né, Magda? Então isso tem essa diferença, né? Magda, e assim, na faculdade o foco teu é a obesidade. É obesidade. Para que ano você dá aula, Magda? Eu dou aula ali para, principalmente, 7º e 8º período, porque eles ficam ali na clínica, né, da PUC. Aí a gente atende paciente obesidade. O 7º e 8º é o 4º ano? É o último ano da nutrição, é o 4º ano, isso mesmo. Então, o foco né, os pacientes de cirurgia bariátrica, principalmente que operaram ali pelo SUS, né? Porque a gente faz um trabalho mais voltado para a comunidade mesmo. E lá na faculdade da PUC. Na PUC. E aí, ali a gente atende também o uso de obesidade e reeducação alimentar. No Hospital Cajuru, aí é atendimento dos pacientes internados. E aí não é, né, focado em tratamento de obesidade. Aí é tratamento normal, mas tem muito paciente cardíaco, diabético, né? Entendi. E a Magda trabalha também na clínica, onde ela faz lá todo o preparo desses pacientes, que desde o pré-operatório, o preparo nutricional, de vitaminas. Esse paciente tem que chegar consciente das mudanças que vai ter. Como é que é esse preparo pré, Magda? Eu sei que você trabalha junto também, que tem a nossa psicóloga, terá a oportunidade de vir aqui. E esse preparo nutricional pré? Então, no pré-operatório, um dos focos é esse mesmo. A gente vai começando com algumas mudanças na alimentação, mas essas mudanças têm 2 objetivos. Um, preparar o corpo dele, né, para a cirurgia, porque é claro que se ele faz uma dieta mais anti-inflamatória no pré-operatório, o risco... O que é dieta anti-inflamatória? Uma dieta anti-inflamatória é quando a gente aumenta ali o nível de vitamina, mineral, antioxidante, proteína, né? Então, e reduz dos alimentos que a gente considera como inflamatórios ou com muito ômega 6. Então diminui aí ultraprocessados, processados e, claro, gordura da carne. Carboidratos. O carboidrato, eu brinco com eles que eu deixo até num meio termo, porque dependendo do carboidrato e da forma que ele usa, não tem grandes problemas, né, no pré-operatório. Mas que nem 10 dias antes a gente já vai pedindo para tirar, tipo, bebida com gás, bebida alcoólica, ultraprocessado, alimenta com teor muito alto de gordura, porque esse tipo de gordura acaba aumentando, né? A ferritina, a PCR dele, que aumenta o risco de inflamação no pós-operatório. Então, é legal que ele vá preparado para a cirurgia. E, ao mesmo tempo, a hora que a gente aumenta vitamina, mineral, proteína, isso melhora a cicatrização dele no pós-operatório. Acaba melhorando a imunidade, fazendo com que ele vá com uma reserva de nutriente, né? Se for pensar principalmente da bariátrica, para aguentar aquele período mais restrito, sem fazer um quadro de anemia. E por isso que em ambas as técnicas, como no período de cicatrização, ele vai ter que passar pela dieta líquida, pela pastose. É um período comprimido para eles, é difícil, né? Porque tem que amassar, triturar e dissolver. Então, o que a gente faz? Prepara o corpo dele no pré-operatório para que nessa fase difícil ele fique só com medicação de uso contínuo. Ele não precise, né, tá tomando ou se preocupando com vitamina, seja via oral ou injetável. A reserva que ele tem no corpo dá conta daquele mês tranquilamente, desde que ele esteja se hidratando bem, que é um ponto aí crucial no pré e no pós-operatório, e seguindo a dieta certinho. Agora, quando você tem um obeso que tem uma grande reserva, tudo bem.
Quando você tem um diabético, por exemplo, magros, quando a gente opera diabéticos magros, como é que você vê, se prepara o pré-operatório no diabético que a gente opera, tipo 2, que não que ele seja magro, mas assim um IMC em torno de 30. Você já sabe o que é o IMC, o BMI, é o peso em quilos por quadrado, ao quadrado, altura em metros. Dividido por... Altura ao quadrado. Então, peso por altura ao quadrado. Isso. Nesse paciente no diabético tem IMC de 28, 30, como é que você prepara ele? O paciente aí com sobrepeso ou obesidade leve, o foco maior no pré-operatório é deixar aí a reserva de vitamina alta, reserva de proteína e controlar o diabetes, né? Ele só não abusar para não descompensar o diabetes no pré-operatório. Mas ele não tem, por exemplo, como o paciente da bariátrica... Uma reserva. E às vezes, assim, alguns da bariátrica a gente até pede que perca, né? Um pouco de peso antes de ir para a cirurgia. Esse paciente, ele não precisa perder peso. O que a gente precisa é monitorar ali a glicemia para ele não ir muito descompensado e aumentar a reserva de nutrientes para garantir que nesse período, principalmente o primeiro mês, que ele vai perder peso, que ele perca peso, mas não perca muita massa muscular e não tenha risco de anemia, né? Ou de alguma outra deficiência de micronutrientes. Isso é importante que a Marta está falando, porque quando a gente opera o paciente diabético, a gente tem um limite da glicada, que é em torno de 8. Então, o trabalho da glicada é de 3 meses. Às vezes a Magda vem para 1 mês, né, Magda? Para 20 dias. O paciente vem de fora, então veio meio pronto. Então, quer dizer, é um trabalho mais intenso em termos de alimentação, onde ela tem que foco inicial é controlar o diabetes, nos ajuda na cicatrização, de infecção, etc. O foco é manter o suporte nutricional, né, Magda? Sim. É isso aí. O outro foco é você manter o tubo digestivo quase que em repouso, o estômago, né? O estômago é um músculo, né, Magda? Se eu correr 10 quilômetros, minha panturrilha fica dura. Se eu não correr, ela fica mole. Então, se eu comer alimentos de maior valor proteico, maior quantidade, etc., meu estômago vai estar bem espesso. A Magda prepara esses pacientes com uma dieta pré-operatória e o estômago fica molinho. Isso ajuda a dar ponto, né, Magda? Ajuda a grampear, ajuda a trabalhar. Muitas vezes que ele não vai precisar ficar com dreno, né, no Garante pós-operatório. que não vai precisar ficar com dreno. A sutura é mais tranquila. Então, quer dizer, nos traz um conforto muito grande esse preparo pré-operatório que ela faz. Só que no diabetes, às vezes, acaba sendo muito curto esse tempo. E é importante ressaltar que esse paciente, quanto antes puder iniciar a dieta pré-operatória, é melhor, né? Sim. Uma dieta desintoxicante, podia falar assim, Magda? Isso mesmo. Ela é anti-inflamatória e nos 2 dias antes da cirurgia, eu diria que é isso mesmo. É desintoxicante. A gente tenta trabalhar com bastante líquido, pouco resíduo. Para quê? Para esse estômago não só tá com a parede ali menos inchada, mais fininha, como o Dr. Alcides falou, mas tá limpinho esse estômago também, o começo do intestino, onde vai mexer, porque quanto mais resíduo alimentar tiver, maior o risco para o próprio paciente, né? Ou aí é que acaba vindo a necessidade do dreno. Então, até eu brinco com os pacientes, isso é uma coisa que, se a gente for ver, de muito orgulho para mim, que se a gente for pensar que antigamente, quando não tinha dietas tão rigorosas, quase todos os pacientes saíam com dreno, né? Porque era necessário para a época, né? Hoje está muito mais segura. Faz muitos anos que a gente não tem problema em relação a isso, é extremamente segura. Hoje nós temos, além da videolaparoscopia, temos o robô. A Mara teve a oportunidade de ver o robô. Traz uma segurança maior. O robô nos ajuda em termos de cirurgia. Nós comandamos o robô, mas o robô é uma ferramenta em 3D, onde nós sentamos para poder operar. Nós vamos ter um podcast para falar somente do robô, que é um assunto extremamente interessante. Magda, no paciente diabético, já conversamos. No pós-operatório, Magda, como é que você vê a aceitação da alimentação? Você tem muita experiência nesses 20 e poucos anos de bariátrica e agora está se tornando muito intenso nesses diabéticos. Até porque a experiência, acho que da diabetes nutricional, você tem umas maiores experiências nacionais. Como é que você vê a aceitação dele da dieta pós-operatória, do diabético e do bariátrico? Então, assim, quanto à saciedade, os dois, né, relatam mudança radical, de que eles não é só... Eles não têm dificuldade para seguir o que eu estou pedindo porque eles não estão com fome. Embora, muitas vezes, claro, eles tenham vontade de comer coisas que eles gostavam, mas é controlável. E o que eu percebo, assim, por não ter essa
fome mais, muitas vezes ele relata no pré-operatório como um desespero de vontade de comer, né? E no pós, em função dessa redução na grelina, dessa alteração hormonal, ele está mesmo mais compensado. Ele mesmo, brinca, a maior parte dos pacientes, né, e tem a ver também com o preparo ali do pré-operatório, acabam me ajudando, porque tem pacientes que quando chega ao momento que ele já está cicatrizado, passou ali a dieta líquida, pastosa, começou a sólido, tem muitos pacientes que quando eu aviso que pode, né, voltar o consumo, normal. Aí ele mesmo fala que o normal dele agora é esse, que ele sente prazer em comer a comida no almoço e janta, ele não sente mais tanta falta do lanche ou daqueles alimentos altamente calóricos, porque isso tem 2 fatores, né? Tem alguns desses alimentos, tem compostos que viciam mesmo, né, o nosso corpo. E aí, se for pensar que no pré-operatório ele começou ali com uma alimentação mais anti-inflamatória. Fez o líquido para estar com o estômago limpinho. Se a gente for pensar esses 10 dias de pós-operatório da bariátrica ou da metabólica, acaba sendo praticamente um detox para esse paciente também, né? Então, os alimentos, se for pensar que ele tinha um alimento ou outro que ele era viciado, nesse período eu brinco que ele já superou, né? O período de abstinência. Isso que você fala é interessante, porque assim, ele desintoxica e o impacto, né, Magda, do paciente diabético sair do hospital sem tomar insulina, sem tomar remédio, né? Eu vejo assim, tem o D1, que é o primeiro dia depois da cirurgia, que é aquela, tem dor, desconforto, logo após o operatório, né? POI, na mesma tarde, mesma noite. Mas no segundo dia que ele está caminhando e a glicemia dele está sob controle, eu vejo que a aceitação dele sobre essa restrição, o que me parece, Magda, parece ser mais confortável. Primeiro, porque nós até não entendíamos, né, Magda, como é que ia curar, não digo controlar o diabetes, ter remissão. E hoje nós fazemos isso com bisturi. Ninguém imaginava isso. Poires, que é um americano, descobriu lá atrás, há quase 30 anos, que operava bariátrica e o paciente curava ou controlava o diabetes. Só que não foi adiante isso. Poucas pessoas pensaram isso e começaram a entender que o paciente obeso mórbido, por perder peso, melhorava diabetes para resistência insulínica. Mas que nós podíamos transferir isso para pacientes diabéticos, que é a grande maioria, Magda, dos pacientes diabéticos com sobrepeso e não obeso mórbido. Aí começou a técnica a desenvolver. Quando nós tivemos todos esses 16 anos de muita luta, de muito trabalho, de muita publicação para poder mostrar para a sociedade e para a população que a cirurgia da diabetes ela é uma realidade, e hoje nós temos essa realidade lá com vocês, Magda, as mudanças que você tem é incrível, porque com o bisturi, com a cirurgia, pode ter remissão do diabetes. Então, a aceitação dele, no caso da dieta Magda, é isso que ela falou, nos parece que é mais confortável. Sim. E eu diria assim, até para vocês que estão nos ouvindo, nós que trabalhamos dia a dia disso, agora não está sedimentado. Mas quando a gente operava um diabético magro e o paciente saía da medicação, até nós não acreditávamos, porque é uma coisa incrível, uma coisa sensacional. Então ele aceita mais essa dieta até do que o bariátrico. Talvez o bariátrico tenha muitos bariátricos, tem muitas equipes, tem muitos anos trabalhando em cima disso, e o diabético está agora numa fase, digamos, não inicial, mas uma fase de amadurecimento. Como tem menos restrições, ele tem mais liberdade, então, e a remissão da doença, então a aceitação dele é melhor. Eu vejo assim. E a bariátrica, assim, eu acho que ela foi muito legal e foi muito importante, eu acho, para essa evolução, né? Porque por outro lado, né, hoje é fácil falar que se desviou o intestino ou, né, a interposição ali trocou de lugar, vai aumentar a GLP-1, que vai estimular o pâncreas a voltar a funcionar. Mas se a gente analisar, e por isso, né, que eu faço a brincadeira com os alunos, que a bariátrica é metabólica, mas metabólica não necessariamente é bariátrica, entendeu? É isso aí. Porque, se for pensar, toda bariátrica que mexeu no intestino e tirou ali um pedaço do estômago, reduziu o grelina e estimulou também GLP-1. Só que não precisa, talvez, ser nessa proporção, que aí é o diferencial da metabólica. Claro. O objetivo é mexer com esses hormônios sem fazer uma restrição tão grande, né? E a bariátrica foi a base para entender esses mecanismos. Até a cirurgia bariátrica, a gente acreditava que a remissão do diabetes...
inclusive nós, nutricionistas, acho que todos acreditavam, né? Que a remissão do diabetes, da hipertensão, era totalmente em função da perda de peso. Os mecanismos foram sendo estudados durante esses últimos anos para poder realmente entender essa parte metabólica, que nós aprendemos muito e desenvolvemos muita técnica baseada nos estudos da fisiopatologia da doença, com os endocrinologistas, com o pessoal da metabologia, com fisiologistas, né? Então, esse time nos ensinou muito para nós entendermos que a exclusão do adenal se bloqueia o DIP, que estimula o PYY no ilho terminal, que a simpatectomia subseletiva faz o bloqueio do glucagon. Esses mecanismos hormonais que nós, cirurgiões, tivemos que estudar, e vocês também, Magda, nutricionistas, trouxe uma formação para dizer que realmente a cirurgia metabólica do diabetes trabalha-se com a fisiopatologia da doença. E a cirurgia bariátrica trabalha com a fisiopatologia da obesidade e também da doença metabólica. Eu sempre falo que a cirurgia bariátrica é o peso e a doença metabólica. Isso. Cirurgia metabólica é a doença metabólica e o peso, né? Magda, quantos pacientes atendidos você tem nesses anos? Tem uma ideia, mais ou menos? Nossa senhora, sabe? Não tenho ideia. Quantas vezes por semana você faz consultório? Muito, muito. 2 a 3, e aí mais a clínica da PUC. Na clínica da PUC é muitos pacientes? Na clínica da PUC também é bastante. Muitos pacientes. Quantos anos está na PUC? 20 anos, 21 anos? Desde 2002, desde 21 anos na PUC, muito então tempo. É bastante, não tenho ideia. Há anos atrás, um aluno, né, para fazer um trabalho científico, deu uma contada e me passou. Mas, naquela época, 10 anos atrás, já era, mais de 2.000 pacientes ali, né? Então... Nós temos um cálculo, uma média. Nós tínhamos, sabe, lá na Santa Casa, nós trabalhamos muito tempo na Santa Casa. Nós estamos indo na Santa Casa, mas um trabalho intenso no começo. Isso de 20 mesmo. e poucos anos, chegavam a fazer 80 a 100 cirurgias por mês. Nós temos um cálculo aproximadamente de 15 mil cirurgias bariátricas. É muita gente. Eu acho que você participou muito, principalmente da clínica privada. Esses 15 mil contam na Santa Casa, tudo, mas uma porcentagem importante. Acredito que metade, pelo menos, tenha passado pela clínica ali na clínica da PUC, né? PUC, que era, na época era vinculada ali ao SUS. Então isso, ele tinha um volume muito grande, né, Magda? Um volume grande. E o pós-doutorado termina quando? Quando você termina? Se tudo der certo, outubro desse ano termino. Então, tá na fase, já começou ali a coleta de dados, já está finalizando até semana que vem. E aí depois tem que começar toda a fase, né, de análise dos dados. Aí você conclui em outubro? Em outubro, no máximo novembro. A Magda não para de estudar, gente. A Magda não para de estudar. Terminou a faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado. Sempre quando eu falo com ela está inventando uma coisa nova, né, Magda? Depois vai ser o quê, Magda? E sempre eu falo que eu vou parar para descansar. Embora eu descanse um pouco, entre cada coisa que eu invento, eu dou uma descansadinha. Mas eu sempre também eu falo que agora eu vou... Não, mas agora sim, intensamente... pretendo parar, não vou parar de estudar, obviamente, não vou parar de, né, mesmo ali, estudar os dados dos nossos pacientes mesmo, ou dali dos pacientes da PUC, mas talvez parar nesse ritmo de... Depois do pós-doutorado tem alguma coisa a mais? Não. Pode ser feito, não tem mais. Só se quiser fazer outro pós-doutorado, entendeu? Mas eu pretendo... Não, de repente achar uma pós, né, diferente na área, mas uma coisa mais light agora para estudar. Embora o pós-doc sabe que está sendo uma experiência muito legal, é um pouco diferente do que todo mundo imagina. Como é que é o pós-doc? Porque não é o esquema de aula normal, igual um mestrado, um doutorado. Não, você vai fazer um trabalho, você tem uma equipe. Então, assim, reuniões semanais, mas são discussões muito produtivas. A USP traz muita novidade, estuda muito, então a gente aprende muito, né? Conhecendo ali o laboratório deles, participando das discussões. Você vai uma vez, quanto tempo para lá, para São Paulo? Não tem, assim, não é fechado certinho. Então, eu fui 3 vezes até agora. A gente organiza, assim, a primeira vez para eu conhecer, me matricular, conhecer o pessoal. Só que aí, como eu já estava lá, eu já coletei dados de uns 40 pacientes para aproveitar a viagem. Aí, quando eu estou terminando de planilhar, eu acabo indo de novo. Tem coisa que eles me mandam. Tem muita coisa que a gente faz online. Então, é bem... Mas é interessante ir para lá sempre que dá, por causa dos laboratórios, né? Uma experiência... Entendi, bacana. Diferente. Bacana.
Bom, gente, para nós foi um prazer estar aqui com a Magda. A Magda é uma pessoa aí, peça-chave em todo esse sistema de tratamento da doença metabólica diabetes tipo 2. E para nós facilitou muito, que é um trabalho novo, né, Magda? A gente Sim. também sempre procurando nos atualizar e levar à sociedade produtos novos, que são cirurgias novas, para que possa beneficiar tantas patologias. Foi por isso que nos interessou a diabetes. E ainda bem que tem você, Magda, entre outras pessoas da equipe, que se interessou e estudou, porque a dieta do paciente diabético no pré e pós-operatório ela é diferente do paciente bariátrico. E como isso é um projeto inicial, agora hoje não, já está sedimentado, e a Magda, muito estudiosa, poder pesquisar e realizar essas dietas, esse preparo, essa orientação nutricional no pré e no pós-operatório, que são pacientes diferentes, diabéticos, não obesos. Né? Hoje uma coisa que é muito legal é que a gente tem muito produto, né? Então, se for pensar vitamina, para aquele paciente bariátrico que fez uma cirurgia mais agressiva, tem a vitamina alto padrão, mas também, né? Tudo, proteína, a gente vai precisar para o diabético. Não tem algo hoje, se a gente for pensar, que não exista no mercado. Então, eu acho que isso... O mercado é vasto, tem muita opção. Isso mesmo. Então, assim, eu acho que nem tem pacientes que ficam com medo. Ah, mas tem risco de emagrecer muito. Um paciente tem medo de não emagrecer, o outro tem medo de emagrecer muito. E aí, o que eu falo para eles? Na verdade, que se eles estiverem dispostos a seguir, a mudar o estilo dele, a gente consegue fazer qualquer coisa. Né? Mas isso que você falou é interessante, porque no diabético, Magda, a gente pega lá um paciente que tem 1,70 m, 85 quilos. Ele é um paciente com sobrepeso. Isso mesmo. Como ele vai ter uma redução gástrica pequena, mais um desvio intestinal e tudo mais, e a Magda falou, ele tem medo de perder peso demais. Isso não acontece, né, Magda? A gente consegue controlar. A gente consegue controlar pela nutricionista primeiro, pela Magda, por ter suporte nutricional, porque existe no mercado vitaminas para isso, e pelo procedimento que ele não é tão restritivo, né, Magda? Então, né, com essa opção, né, de um procedimento que não é tão agressivo, que não leva a uma perda de peso tão alta, é adaptável isso, vamos dizer assim, e o paciente disposto a seguir, é possível. Porque tem, por exemplo, é o medo deles, né? Todo mundo relaciona para parar de perder peso o comer errado, o comer mal, ou ter que comer açúcar. Não, a gente tem inúmeros suplementos que têm caloria e que têm um valor nutritivo altíssimo, que aí, por exemplo, para esse paciente com diabetes, a gente consegue fazer com que ele mantenha a massa muscular dele, vá parando de perder peso, sem fazer pico glicêmico, né? Porque senão perde todo sentido também ele fazer uma cirurgia dessa. Claro, olha a ideia da Magda, entendeu? Então o paciente fez uma cirurgia metabólica diabética, começou a perder um pouco mais peso do que esperava. Ele não precisa ir para os alimentos calóricos, ele não precisa ir para os alimentos de alto valor de açúcar. Ele tem suportes nutricionais. Ele não precisa consumir caloria vazia, né? Não precisa consumir caloria vazia. Ele tem suporte nutricional de proteína, de carboidratos e de uma orientação nutricional para que ele não perca tanto peso e não faça pico de glicemia. Porque o pâncreas está numa fase de hiperestimulação pelo procedimento. Então esse dado da nutricionista e outros mais são importantíssimos para que você possa ter um pós-operatório com segurança. E isso é o que ela falou é importante, né, Magda? Na bariátrica, a paciente, a maioria, ele perde no primeiro mês 7, 8, 10%, que já é bastante. Fala, doutor, no segundo mês eu perdi 5%, mas que bom, porque você já perdeu em 2 meses 25%. Você tem 1 ano e meio pela frente, mesmo. Né, Magda? Eles não perdi pouco, não. Calma, não é para você perceber. Se você perder 10 por mês, em 12 meses vai perder 120. Não é esse cálculo, né, Magda? Isso mesmo. Então ele tem que orientá-los, né? Já no diabético, o foco é diferente. Ele perde peso, mas sabendo que vai perder cada vez menos peso e tendo suporte nutricional, há um controle dessa massa magra, há um controle do diabetes tipo 2 e a perda de peso ela é menor. Né? Nós não vemos casos de diabetes que perdem muito peso, né, Magda? A gente consegue fazer o controle, a não ser que ele queira, né? Aí a gente consegue também estimular para prolongar a perda de peso dele. Mas, de maneira geral, a perda de peso é maior, principalmente no primeiro mês, porque, e aí, né, sempre bato na tecla com ele, porque ali é uma dieta para cicatrização, não dá para... Não adianta, né, o doutor Alcides fazer uma cirurgia ali maravilhosa, perfeita, com robô, com a mais alta tecnologia, e o paciente 2 dias depois comer
Claro. alguma coisa que não pode, né? Tentar. Então, assim, ali é um período de cicatrização. E por isso acaba perdendo um pouco mais de peso. Mas passada essa fase, a gente consegue sim controlar. Né? E se for necessário, com caloria, mas caloria ligada a nutriente, não caloria vazia. Então, esse é o detalhe. Então, para a Magda é importante porque ela trabalha com as duas situações. O paciente obeso ou mórbido bariátrico com grande restrição, no paciente diabético com peso baixo e pouca restrição. Então é interessante isso aí, eu acho que ela leva isso aí para os congressos, para os eventos, para as publicações dela, para os alunos dela e para os cursos que ela dá sobre isso aí na formação. Eu me lembro muito bem, Marco, quando nós começamos há 20 e poucos anos atrás, eu comecei 27, você logo depois. Hoje não, né, Magda? Fica mais fácil, mas tanto na parte nutricional, psicológica, cirúrgica, médica, não tinha essa formação. Hoje vocês estão dentro da universidade e você é uma referência como professora para ensinar os alunos sobre isso. E eu tenho certeza que o próximo, já sei se não é, ou vai ser, o próximo passo é sobre a parte nutricional no paciente com diabetes. Sim. Né, Magda? Então, eu acho que isso é importante, esse detalhe, para a gente poder colocar para vocês. Estamos já no final do nosso tempo. Magda, gostaria de te agradecer muito por estar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns pelo teu currículo e parabéns por você trabalhar com esses pacientes e ter esses resultados fantásticos. Com certeza a cirurgia de diabetes trabalha com muito mais segurança ter uma nutrição como a Magda. Obrigado pela tua presença, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, né? Não só de participar, mas de estar aí junto na equipe, né, há tantos anos. É muito gratificante, não só ali o que a gente vive com os pacientes, mas até o trabalho em equipe, né? Claro. É gostoso, existe um respeito muito grande, eu acho, entre os profissionais ali e com o paciente. Então, isso não tem preço aí nos últimos anos. E até isso que a gente viveu, né? Porque se a gente for pensar assim, da bariátrica, agora da cirurgia do diabetes, é uma evolução muito grande, tanto da cirurgia, né? Esses dias que eu fui assistir a tua robótica é emocionante até, porque, gente, quando eu lembro que na primeira cirurgia abria. Mesmo depois, quando foi por vídeo, o vídeo primeiro era horrível. Né? Lembro quando chegou aquela TV tela plana, praticamente, maravilhosa. Então, assim, é uma evolução muito legal. Acho que tanto da área da cirurgia, de equipamento, né? E o Alcide sempre foi muito habilidoso e se independente ali como cirurgião, não tenho o que falar. E da nutrição, na verdade, né? Tanto assim, as dificuldades que a gente tinha para estudar, porque para conseguir um artigo era impossível. Não tinha nada. Sim, cada artigo a gente tinha que achar e pagar para alguém entregar para a gente, era complicadíssimo. E hoje tinha, as experiências do mundo eram muito pequenas. Começou a bariátrica há 20, 22 anos atrás, começou há 27 anos atrás. A primeira nutricionista da equipe, nossa, não me lembro quem foi, mas lá atrás foi a Andréia, né? Acho que era a Andréia. Luciane e a Andréia. Luciane e a Andréia eu não sei qual das duas que foi. Mas ninguém não tinha experiência. Nas faculdades não explicavam isso. Não tinha formação. A Magda é uma dos expoentes nacionais que fez essa formação. Então era muito novo. Tudo isso nós começamos lá atrás. Na Federal eu até passei pelo ambulatório de bariátrica por coincidência, né, ali no HC, mas tinha recém começado e era pouquíssima informação, né? Era muito legal, mas era assim. Exato. Estava sendo uma descoberta. Ninguém tinha certeza ainda do que se o que estava. Não existia protocolo de nutrição, né? Um dos primeiros protocolos até foi ali dos nossos mesmo, entendeu? Então era. Muita coisa. Você faz parte da história. E mesmo vitamina, né? Eram poucas opções, a gente tinha que se virar com o que tinha. Hoje é literalmente outro mundo. É outro mundo. Então, a indústria se adaptou, o mundo se adaptou, as farmácias se adaptaram, né? A distribuição desses medicamentos se adaptaram, né, Magda? Então, nós passamos essa história nos últimos 20 e poucos anos aí de inovação, de desafios, de quebra de paradigmas e acredito que estamos vencendo, né, Magda? Obrigado mais uma vez. Obrigada e agora vocês no próximo podcast. Obrigado, Magda. Obrigada.